Seja bem-vindo ao canal, curta, se inscreva, compartilhe, ative o sininho para receber todas as nossas notificações. É muito importante que você nos ajude a divulgar mais esse vídeo. E hoje vamos ver a história da mulher samaritana, que está lá no Evangelho de João, capítulo 4, e vamos ler nesse caso até o versículo 26. Esse vídeo vai ter duas partes, pois a conversa aqui é muito longa e é necessário uma quantidade maior de explicação. Então vamos lá. Jesus conversa com uma samaritana. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Galileia e voltou uma vez, saiu da Judéia e voltou uma vez mais à Galileia. Ou seja, Jesus ele estava na Judéia e aí ele foi para a Galileia. Ele fez isso justamente porque o pessoal foi questionar quem era João Batista. E eles perguntaram se João Batista era o Cristo ou se era Elias, aquele que vinha no espírito de Elias. E João Batista, ele disse que não era ele. Mas Jesus, ele sabendo que ele era o Messias, ele decidiu se retirar justamente para que esses mesmos homens não fizessem esse questionamento a ele, porque ele não iria se revelar nesse momento a esses homens, a esses fariseus, essas autoridades entre os judeus. Então ele pegou e foi para a Galileia. No caminho para Galiléia era necessário passar por Samaria. Se você for ver ali Samaria, é onde atualmente é a região ali da Cisjordânia, e Jerusalém é onde ele estava, se fosse comparar com os dias atuais, então Jerusalém, aí ele passou pela Cisjordânia e foi chegando a Galiléia. Cisjordânia e Jordânia é porque o rio Jordão corta eles, então esse nome é derivado em função do rio. Bom, assim que chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras de Jacó, que Jacó dera aos filhos de José, os filhos de José eram Efraim e Manassés. Então havia um poço de Jacó, tipo um poço de Jacó, aquele poço que Jacó cavou e o pessoal deu o nome dele de Poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. Então Jesus, como homem, cansado como nós, ali no pico do sol, meio-dia, ele se sentou na beira do poço. E nisso que ele se sentou, veio uma mulher samaritana tirar água. E disse-lhe Jesus: Dê-me um pouco de água. Nesse momento, os discípulos dele já tinham ido para comprar comida na cidade. E aí ele pediu água para essa mulher, então ele estava sozinho nesse poço, esse lugar aí público com essa mulher. E aí eles começaram a conversar. Imagina que meio-dia seria o pior horário para se retirar água no poço, porque seria o horário mais cansado. Então dá para conjecturar vários motivos do porquê que essa mulher ela vinha tirar água do poço tão tarde assim. Bom, e aí a mulher samaritana perguntou: Como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se davam bem com os samaritanos. Então existia culturalmente uma barreira entre eles. E Jesus, como sendo aquele que criou todas as coisas, para ele não tinha essa barreira. Justamente ele veio para quebrar esse tipo de barreira. Só que Jesus, ele respondeu para ela, ó, se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você teria pedido e ele lhe daria água viva. Aqui Jesus ele começa a criar uma referência espiritual. Então ele começou o diálogo com aquela mulher em uma referência humana pedindo água, só que ele começou aqui a dar uma referência espiritual a esse diálogo. Ele falou, ó, você não sabe quem está falando com você. Se você soubesse, você teria pedido água viva. E a mulher, mesmo assim, não entendendo, ela disse assim: O Senhor não tem como tirar a água e o poço é fundo. Onde você vai conseguir essa água viva? Ainda não entendendo o teor do que Jesus estava falando. E aí ela faz uma pergunta: Por acaso o Senhor é maior do que nosso pai Jacó,
que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, bem como os seus filhos e seu gado? Ou seja, da onde você vai tirar essa água que não vem desse poço porque você não tem as ferramentas corretas? Você é maior do que nosso pai Jacó? Ou seja, você vai abrir um outro poço ou tirar água de onde? Da onde você vai conseguir essa água? E aí Jesus respondeu: ó, quem beber desta água, a água do poço, terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. E aí aqui ele vem e estabelece um diálogo fluido relacionado com um reino espiritual, com o espírito, porque ele fala aqui de vida eterna. Ele fala aqui de uma água que ela jorra dentro da pessoa. Ou seja, em termos práticos, não é possível que alguém ela produza água por si mesma. Ela precisa extrair essa água do ambiente. Mas aqui Jesus ele fala que essa água, a água viva, vai ser gerada dentro dele, ou seja, algo que não existia vai passar a existir e não importa quantas pessoas bebam, mas essa água ela sempre vai fluir e ela não só vai fluir por si só para alimentar outras pessoas, mas ela vai jorrar para a vida eterna, ou seja, ela alimenta as pessoas em direção à vida eterna. E aí a mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. E ela, mesmo assim, sem entender do que Jesus estava falando, ela pede essa água. Mesmo sem entender o que ela estava pedindo, ela pediu. Isso é muito importante, porque a gente, às vezes, mesmo sem entender o que está pedindo, precisamos pedir, porque aí Deus vai fazer da maneira correta. E aí Jesus ele falou: ó, vai e chame o seu marido e volta. Aí ele fez um questionamento a ela, vai, chama o seu marido e volta. Ela falou, não tenho marido. E disse Jesus a ela, você falou corretamente dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5 e o homem com quem anda, com quem agora vive, não é o seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. E aí ele confronta ela sobre ela falou, não tenho marido. Só que mesmo Jesus sabendo que ela morava com alguém, ele disse, ó, esse daí atualmente não é o seu marido, você já teve 5. E o que você tá agora não é. E disse a mulher, Senhor, vejo que você é profeta. Então, ó, Senhor, vejo que é profeta. E aí ela reconhece a autoridade espiritual de Jesus, porque Jesus revelou algo do íntimo dela. Então, mesmo se ela entender aquilo que estava pedindo, ela pediu. E Jesus, para fazer com que ela entendesse o teor espiritual da conversa, revela algo do íntimo dela. E aí a mulher, ela continua dizendo: Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês judeus dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Ou seja, ela estava com dúvida aonde se deveria prestar as referências espirituais, o culto a Deus, se era no monte ou se era em Jerusalém. E aí Jesus declarou: Creia em mim, mulher, está próxima a hora que vocês não adorarão o Pai nem neste monte nem em Jerusalém. E aqui ele estava falando o quê? Que independente do lugar que você fosse adorar, não iria ser isso que iria importar, porque o lugar, nesse caso, iria ser o menos importante, iria ser o secundário. Porém, ele falou aqui, ó, vocês samaritanos adoram o que não conhecem. Então, eles adoram falar sobre um Deus que na verdade eles não conhecem. E nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Até porque ele mesmo era de origem judaica, da descendência da tribo de Judá, e ele falou que a salvação viria dos judeus até mesmo em termos de descendência, não em relação ao templo ou ao monte. Apesar da gente entender que Jesus, ele muitas vezes ensinava no monte e adorava no monte. Desculpa, não no monte, não nesse monte, no templo. Então Jesus ensinava muito no templo. No entanto, aí ele falou, é chegada a hora, e de fato já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade.
São estes os adoradores que o Pai procurou. Ou seja, ele está falando aqui que não importa o lugar onde se adore, o que importa é o quê? Que se adore o Pai em espírito e em verdade. Ele não está falando que se adore o Pai em palavras, em conversas, ou até mesmo se falar, eu busco a Deus em casa, eu busco a Deus da igreja. Não, isso não importa. O jeito que você fala, o que importa é aquilo que você faz, que é adorar o Pai em espírito e em verdade. E disse a mulher: Eu sei que o Messias chamado Cristo está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Ela falou assim: Mesmo sabendo que você é profeta, e você não será a revelação final de Deus, eu até mais ou menos entendi o que você falou, mas não entendi tudo. Eu vou esperar o Messias vir. Quando ele vier, ele vai explicar tudo que eu não estou entendendo para a gente. E aí Jesus então ele pega e fala: Eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Quando ele diz isso, ele está se revelando o Salvador para aquela mulher. Então imagina no contexto, vamos colocar assim, do testemunho. A mulher naquela época não tinha um testemunho válido. Era necessário que homens testemunhassem e dessem testemunho de alguma coisa perante o juiz, perante qualquer coisa. E Jesus, ele veio revelar a sua autoridade primeiro a esta mulher. Então Jesus, ele quebrou completamente os protocolos e ele fez de uma maneira completamente diferente. Então ele fugiu das autoridades, porque as autoridades viriam questionar ele sobre o batismo e sobre quem ele era, e aí ele decidiu revelar a uma mulher que ela estava aqui, vamos dizer assim, passando por um processo complicado na intimidade dela, onde ela estava com o seu íntimo, seu relacionamento emocional, seu relacionamento sexual abalado. Então Jesus ele veio e nessa mulher ele revelou quem ele era. Isso é muito grande. E a gente vai ver no próximo vídeo qual a reação dessa mulher e o que ela fez. Então, curta, compartilhe, se inscreva, nos ajude, ative o sininho e chame mais pessoas aí para estar assistindo o canal. Muito obrigado, até logo.